nós estamos estudando acerca da teologia pentecostal e estudamos no mês de janeiro as raízes do pentecostalismo, o batismo do Espírito Santo. Eu quero convidá-los à leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Vou pedir aqui também ao Gabriel que faça a projeção dos textos no telão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Faremos a leitura de alguns versículos. Vamos ler o verso 4 e o verso de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Um dos obreiros pode ficar em pé, por favor, e leia bem alto para todos nós. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Quem crê pode dizer amém. Amém. Bem, amados, vamos então recordar aqui, antes de adentrar no texto que foi lido, nós estudávamos no mês de janeiro que no século I, então, baseado na leitura que o pastor Dias fez, nós temos a origem do pentecostalismo no livro de Atos. No século II, nós tivemos um movimento herético chamado de... Como é que é? Montanismo. Nós estudamos isso, né? O tempo, então, passou. O Espírito Santo foi relegado na história da igreja a segundo plano, por conta da heresia de Montano, e no século XVI nós vamos ter então a reforma protestante, chamada de protestantismo, quando a Bíblia Sagrada passa a ocupar a primazia do culto e não mais a tradição. No século 17, nós vamos ter uma reforma dentro do protestantismo, um movimento chamado puritanismo. O puritanismo é uma tentativa de reformar a igreja luterana, aliás, desculpe, não é puritanismo, pietismo. O pietismo é uma tentativa, então, de restaurar a igreja luterana. Uma obra publicada pelo pastor Spener no ano 1675, chamada de Desejos Piedosos. Isso na Alemanha. E chamou-se então pietismo. Qual que era a proposta do pietismo? O culto não deveria ser engessado, liberdade para o Espírito Santo, retirada de todos os paramentos sacerdotais, ter um culto simples, oportunidade para os leigos participarem do culto, entre outras aspirações. No século XVIII, nós vamos ter então, que eu vinha dizendo, o puritanismo, que surge dentro da igreja na Inglaterra, para, como diz o nome, purificar a igreja. Junto com o puritanismo vai surgir o movimento metodista, ou metodismo. Aqui no puritanismo nós temos alguns destaques, como Jonathan Edwards, com aquele sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. E no metodismo, John Wesley vai ser o grande influente. E surge então, nos séculos 19 e 20, o chamado movimento da santidade,
na busca então agora de um complemento, o que vai ser chamado de batismo com o Espírito Santo, ou segunda onda, ou terceira onda. E no dia 31 de dezembro do ano de 1900, no estado de Kansas, nos Estados Unidos, acontece o batismo de Agnes Osman, uma aluna do colégio bíblico, e a partir daí nós vamos ter o que se chama então do avivamento do século XX nos Estados Unidos. No mês de fevereiro de 1906, nós temos um avivamento em Chicago, na Igreja Batista. Em abril daquele ano, o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. Então nós explicamos aos irmãos que, historicamente, as Assembleias de Deus não têm origem no movimento da Rua Azusa em Los Angeles, uma vez que os nossos missionários, Gunaving e Daniel Berg, participaram do avivamento em Chicago, da Igreja Batista, 2 meses antes do avivamento da Rua Azusa. É uma questão de detalhes, mas é um fato histórico. E é isso que nós estudamos no mês de janeiro. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? Ok. Então, a partir dessa experiência em Chicago, 1906, esse movimento que atingiu as igrejas batistas alcançou também o Gunaving e o Daniel Berg, que desembarcaram no Brasil em novembro de 1910, trazendo essa mensagem do avivamento pentecostal. Eles foram expulsos da Igreja Batista, que não aceitou a mensagem, e no dia 18 de junho de 1911, eles fundaram então a Missão da Fé Apostólica, que em 1918 passou a ser chamada de Assembleia de Deus. Então essa é as raízes do pentecostalismo assembleário. Agora nós vamos ao segundo item, o segundo ponto, o batismo do Espírito Santo, esse movimento que ocorre no século XX, o avivamento, que é na verdade uma restauração de Atos capítulo 2. Bem, vamos ler alguns textos então sobre essa. Vamos começar com a leitura clássica do texto de Joel. Vamos abrir nossa Bíblia. Profeta Joel, capítulo 2, qual que é o versículo? Qual? 28? É isso? Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos ler a promessa. Joel capítulo 2, versículo 28, está projetado no telão. Vamos ler todos juntos, em uma só voz. E há de ser e também as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então a palavra-chave aqui é o verbo, né? Derramar. Derramarei do meu espírito. A profecia de Joel atravessa o período interbíblico e vai desaguar em João Batista, que começa a realizar um batismo. Vamos ler Mateus
por favor, capítulo 3, e o versículo número 11, qual que é a anunciação, qual que é a mensagem de João Batista? Por favor, Mateus capítulo 3, versículo 11. O texto, vamos ler todos juntos, uma só voz. Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fazemos uma pausa aqui, então, irmãos. O texto diz claramente, olha que a mensagem de João Batista, ele diz: eu vos trago, vos anuncio o batismo em águas, não é isso? E qual que é o propósito desse batismo em águas que João Batista realiza? Arrependimento. Mas ele diz o seguinte: virá um depois de mim, que é maior do que eu, e ele não vai realizar esse batismo em águas para arrependimento. Ele vai propiciar um outro tipo de batismo. Qual que é? Espírito Santo e... O que diz o texto? Vamos ler o texto de novo? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ler o texto correlato de Lucas, Lucas 3,16, por favor. Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Vamos ler? Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a qual não sou digno de desatar as correias das alçadas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então acrescentei aqui no nosso tema: batismo do Espírito Santo e com fogo. Vamos ficar com essa informação por enquanto. O que é batismo com o Espírito Santo e com fogo? São coisas iguais? São distintas? São a mesma coisa? São diferentes? O que elas significam? O que a Bíblia diz acerca disso? Há muitos cristãos que fazem total confusão. Alguns separam, outros juntam, outros não sabem o que significa, e outros nada entendem. E nós estamos no culto estudo bíblico, cujo propósito é o aprendizado. Ficamos com essa informação. O texto claramente diz, tanto em Mateus 3,11 como Lucas 3,16, de que aquele que vem depois de João, quem é que vem após João? Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bem, vamos agora então voltar a Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que foi a leitura de abertura, versículos 4 e 5. Vamos voltar lá. São palavras do Senhor Jesus agora. Em Mateus 3,11 e Lucas 3,16, as palavras são de João. Agora vejam as palavras de Cristo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas
Então, a primeira informação que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção: Jesus chama a atenção dos discípulos para que não se ausentassem de Jerusalém até que recebesse da parte do Pai o cumprimento de uma quê? Uma promessa. Então vamos tomar nota dessa expressão. Cristo diz claramente que tem uma promessa que foi feita por quem? Por João Batista? Não, pelo Pai. O Pai fez uma promessa e Ele vai cumprir essa promessa. Mas para que ela se cumpra é necessário que os discípulos permaneçam em Jerusalém. E vai acontecer o que então? Vamos ler o verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aí está a promessa. Ele disse o Senhor: na verdade, o batismo de João foi com águas, para o arrependimento, conforme João vinha anunciando. Mas vós agora vão experimentar, não muito depois desses dias, o batismo com Espírito Santo. Veja que aqui Jesus omitiu a palavra fogo. Então vamos ver o que acontece lá no Pentecostes, capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo. Capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Vamos ler devagar. Versículo 1, vamos ler. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ok, fazemos uma pequena pausa aqui. Então, a informação é de que acontecia a festa do Pentecostes. Nós sabemos que o Senhor Jesus foi crucificado e ressurgiu no domingo de Páscoa. Sim? A Páscoa era celebrada pelos judeus no mês Nisan Abib, que corresponde ao nosso mês março-abril. De acordo com a lei judaica, a Páscoa deveria ser celebrada no 15º dia do mês Nisan Abib. Depois da celebração da Páscoa, acontecia a festa do Pentecostes. Quantos dias após a Páscoa? 50 dias após a Páscoa. Então nós teríamos, se calcularmos mês de abril, 15 de abril como a celebração da Páscoa, e colocarmos 50 dias para frente, nós estaríamos aproximadamente na primeira quinzena do mês de junho. Sim ou não? Teria sido aproximadamente um período em que o Pentecostes ocorreu. E aí alguns historiadores e estudiosos do pentecostalismo fazem aqui uma analogia, porque se colocarmos então o batismo com o Espírito Santo ou o Pentecostes no mês de junho da era cristã, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, foi fundada também no dia 18 de junho. Ele pode não dizer nem significar nada, mas é um paralelo histórico, né? Muitos assembleanos levam isso a sério, dizendo: olha, o Espírito Santo também abençoa a nossa igreja no mesmo mês em que abençoou a igreja primitiva. Bem, isso é só uma informação
a mais. O Senhor mandou que ficassem lá, aguardando. Olha, se o Senhor Jesus permaneceu 40 dias depois de ressuscitado entre nós, quanto tempo esperaram os discípulos para serem batizados? 10 dias. Muito bem. Voltamos ao texto bíblico então para ver os fatos que acontecem. Continua aí, o versículo 2, por favor. Vamos voltar ao versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos. Quantos eram no total? Quem lembra? Quase 120 pessoas. Agora veja a versão que está sendo projetada. Estavam todos os 120. De que maneira estavam lá? Em concordância. E estavam um numa casa, outro na outra casa, outro lá no bairro, um orando em casa, outro orando no monte. Não, todos no mesmo lugar. Aqui começamos, irmãos, a aprender algumas verdades espirituais. O Espírito de Deus só opera onde há unidade. Amém? Onde há comunhão, onde há voluntariedade, onde há concordância, onde os irmãos estão juntos. Porque se houver desavença, discórdia, incredulidade, dúvida ou obrigatoriedade, o Espírito Santo não trabalha e não age. Por isso nós temos na Escritura Sagrada a expressão dizendo que onde há liberdade, o Espírito Santo se manifesta. Amém? Esse é um aspecto. Vamos prosseguir. Versículo seguinte, verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa que estavam assentados. Bem, aí o texto bíblico diz que veio um vento e soprou lá naquela casa. É isso? Não, que diz o texto? Veio um som, como se fosse um vento. E a diferença? Um som, como se fosse um vento, mas não era vento. Estamos no estudo bíblico. Já vi pregadores pregando que o vento sacudia tudo, e sacudia o cabelo do povo, e se seguravam no banco, e a Bíblia diz que era um som, como de um vento. Amém? Mas aqui há uma simbologia, porque a palavra espírito, do grego pneuma e do hebraico ruá, significa vento ou ar. Por exemplo, é do grego pneuma que nós temos várias palavras em português em relação a vento ou ar. Pneu, o pneu não é um círculo de borracha cheio de vento? Sim. O médico que trata do ar dos pulmões chama-se pneumologista. Quem tem alguma doença infecciosa do ar dos pulmões tem pneumonia. E assim vai. Então, o vento aqui tem uma simbologia, está indicando a presença do Espírito. E a Escritura vai dizer que o Espírito é como o vento, porque o vento não se sabe de onde vem nem para onde vai, e quem é guiado pelo Espírito é como o vento. O Espírito Santo leva e conduz a pessoa para onde quer. Amém? Então apareceu aqui o vento, mas aí temos uma outra informação, versículo 3: e foram também vistas por eles línguas
repartidas como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, eles viram línguas de fogo? Não. Línguas como se fosse fogo. E de novo aqui nós temos símbolo. Então, tanto o vento, o som de vento e as línguas como fogo era um símbolo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que desce sobre a igreja e faz a sua chegada triunfal. O som como um vento e as línguas como um fogo, anunciando o cumprimento da promessa que João já tinha ratificado, dizendo: o que vem depois de mim, como está profetizado, vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E o Senhor disse: ficai em Jerusalém até que a promessa do Pai vos alcance, porque João batizou com água e vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém? Bem, então, amados, Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa. Há muitos por aí ensinando, principalmente pela internet. A internet é um lugarzinho abençoado, tem coisa boa e a maioria não presta. Principalmente hoje tem muitos pseudos teólogos, muita gente entendida, muita gente fazendo interpretação da Bíblia segundo o que ele pensa, segundo o que ele acha, o que ele imagina, sem fazer a interpretação hermenêutica exegética conforme a Bíblia diz. Então, há muitos que ensinam assim, ó, que Jesus batiza com o Espírito Santo os justos e com fogo os injustos. Que o batismo com o Espírito Santo, então, é para purificar, e o com fogo é para condenar. Esse ensino está aí na internet e aparece vez ou outra em algumas igrejas de Assembleia de Deus, alguns líderes obreiros ensinando, só que isso tudo aqui é heresia. Não existe nenhum teólogo na história da igreja, nem os que não são pentecostais. D.A. Carson, por exemplo, um teólogo renomado que não é pentecostal, e tantos outros, Calvino, que não é pentecostal, todos eles são categóricos em dizer: não tem como separar aqui a preposição. A promessa é batismo no Espírito Santo e com fogo. Amém? É a mesma coisa. E o que significa então? Vento e fogo são símbolos da presença, da chegada, da apoteose do Espírito Santo. E o fogo na Bíblia Sagrada, claro, tem sim, significado de juízo, mas muito antes de fogo ser juízo na Bíblia Sagrada, o fogo da Bíblia Sagrada tem o sentido de purificação. Então, o crente batizado com o Espírito Santo, ele é purificado, aquecido, preparado, moldado, ajustado para alguma coisa. Então vamos voltar lá no capítulo 1 outra vez, de Atos. A gente precisa ir e voltar para poder não perder o sentido do ensino. Capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 8. Qual é o propósito de ter sido batizado com o Espírito Santo e com fogo? Vamos ler o versículo 8. Mas recebereis a luz do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda
Então o texto bíblico é muito claro: recebereis a virtude, ou o poder, ou o dom. Fogo é purificar, também pode ser interpretado como poder. Nós, os pentecostais, afirmamos isso há muito tempo, que o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. E Cristo deixou isso claro: recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, para serem o quê? Testemunhas. É um poder para testemunhar, é um poder para evangelizar, é um poder para fazer a obra, é um poder para falar de Cristo. E esse testemunho deveria começar em Jerusalém. O que mais? Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então veja só, amados, o batismo com o Espírito Santo na igreja não é para aquilo que se convencionou de ficar dando glória a Deus, aleluia, e falando línguas estranhas no culto. O revestimento de poder é para ganharmos almas. Amém? É para dar bom testemunho, é para anunciar a Cristo, tanto em palavras como em ações. Eu fui revestido de poder, você foi revestido de poder, não para ficar dentro da igreja dando glória a Deus e aleluia e falando línguas estranhas. Faz parte, está incluso, mas não é a proposta final. A proposta final é sermos testemunhas de Jesus. Amém? É para isso. Vamos continuar então. Vou apagar isso aqui e vamos ver a outra discussão. Pergunta: Jesus disse: vai receber a virtude do Espírito Santo. Regeneração. A regeneração acontece quando alguém aceita a Cristo como Senhor e Salvador, converte-se, e o Espírito Santo passa a fazer morada. Então eu pergunto à igreja: quando Cristo disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até serem revestidos de poder, recebereis o Espírito Santo, eles não tinham o Espírito Santo antes? Sim ou não? Tinham. Porque batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta da regeneração. Amém? Todo crente regenerado, ou seja, todo crente que aceitou a Cristo como Salvador, no ato da sua conversão, recebe o Espírito Santo. E aí nós temos então 4 linhas teológicas sobre isso. Alguns dizem regeneração e batismo no Espírito Santo é a mesma coisa. E portanto não há aqui nenhum sinal, não há línguas. Outros dizem regeneração e batismo no Espírito Santo são a mesma coisa, mas tem um sinal: tem que ser batizado com o Espírito Santo. E essa segunda hipótese foi a que adentrou nos nossos arraiais, porque em muitos lugares se ensinavam que o selo do Espírito Santo era o batismo do Espírito Santo. Lembra disso? Muito lugar. E eu já falei aqui sobre um corinho que tinha, né? Eu lembro na minha adolescência cantava, né? Foi uma segunda, ele me tocou. Aí se levantava, ficava em pé, quem tinha sido batizado com o Espírito Santo na segunda-feira. Lembra disso, pastor?
Os antigão também, né? Quase. Quase pioneiro da Assembleia de Deus. Aí foi uma terça, e quando chegava no domingo, quem não tinha levantado ainda levantava. Até que não tinha sido batizado. Foi um dia qualquer. Foi um dia qualquer. Ele não lembra. Não lembro. Mas na verdade, irmão, todos nós somos selados no dia que nós aceitamos a Jesus. Isso está lá em Efésios capítulo 1, que nós já lemos, né? Vamos ler de novo? Não quer demais, né? Abra aí sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. O selo do Espírito Santo. É o versículo 14. 13 e 14. Vamos ler? 13 e 14? Vamos ler? Em quem também vós estáis, Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, e o verso 14, o qual é? qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Amém? Todo que aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador, recebe o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a fazer morada, e enquanto o Espírito Santo habitar em nós, temos a garantia da nossa salvação. Amém? Eu estive num culto há não muito tempo da Assembleia de Deus, e o pregador ensinava nesse culto que ninguém pode ter certeza da salvação. Eu era um visitante, fiquei escutando. Depois do culto, chamei ele assim: que Bíblia você lê? Dá uma lidinha em Efésios capítulo 1, lê alguns comentários e para de ensinar heresia. O crente tem a certeza da salvação. O Espírito Santo habitando em nós é um penhor, é a garantia de que somos salvos. Alguém pode entristecer o Espírito Santo, aí o Espírito Santo se afasta, aí perdeu a garantia. Mas enquanto o Espírito Santo habitar em nós, somos salvos. Amém? Bendito seja Deus por isso. Mas vamos voltar aqui. Então uns dizem, regeneração e batismo é a mesma coisa, não tem sinal exterior nenhum. Outros dizem, é a mesma coisa, mas precisa falar em línguas. E é por conta disso então que se confundiu estar selado com estar regenerado e batizado ao mesmo tempo. E depois tem uma terceira linha que diz, regeneração é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra, são distintas, mas sem sinal, não tem sinal nenhum. E a quarta linha que diz, regeneração é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra, e existe o sinal. E essa quarta aqui é a posição pentecostal das Assembleias de Deus. Eu quero ler para os irmãos então a nossa declaração de fé, que trata sobre isso, deixando bem claro, para não ficar dúvidas em ninguém, porque os irmãos vão ler livros, artigos, obras, comentários, opiniões e pareceres, principalmente na internet, apresentando essas linhas todas aí de interpretação. E infelizmente, por conta da proliferação desses ensinos, nós temos algumas heresias sendo divulgadas entre nós. Página 166. O batismo do Espírito Santo é distinto da salvação. Os discípulos de Jesus, antes de serem batizados com o Espírito Santo, já estavam com seus nomes escritos no livro da vida, estavam purificados pela palavra
e já tinha o Espírito Santo. Todos os crentes em Jesus, o batismo com o Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra, para uma vida cristã vitoriosa e para uma adoração mais profunda. Quem crê diz amém. Amém. Amém? Então essa é a nossa posição. Agora vem a questão do sinal. Que sinal é esse? Esse sinal exterior que evidencia o batismo com o Espírito Santo. Falar noutras línguas. Acontece, irmãos, que dentro dessas vertentes que aqui citei, hoje nós temos um movimento dizendo que as línguas estranhas não são sinal. Eles colocam em muitos lugares que a pessoa tendo um momento de euforia, uma alegria indescritível, um choro mais extravasado, uma paz, já foi batizado no Espírito Santo. Vamos ver o que diz a Bíblia? Vamos começar com o episódio de Atos, né? Voltamos a ele, capítulo 2, versículo 4. Vamos ver todas as evidências que temos no texto bíblico. Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Noutras línguas, essa expressão do grego é glossolalia. Glosso é língua e lalia é modo de falar, ou jeito de falar, ou maneira de falar. Daqui, dessa expressão grega, nós temos, por exemplo, a palavra glossário. Não tem, às vezes, na obra, lá no finalzinho da obra, glossário, para identificar as palavras difíceis? A revista da Escola Dominical faz isso. Quando tem alguma palavra não muito comum, de uso ordinário, ele coloca lá glossário, o pessoal saber o que significa. Então, glossolalia. Agora existe uma outra expressão que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Veja no texto projetado lá no telão. Há essa expressão aqui, ó, noutras línguas. A expressão noutras, ela vem de um termo grego que nós podemos assemelhar com a palavra portuguesada hétero. Escrevi errado. Hétero. E quer dizer outras, ou diferente. E, na verdade, irmãos, a expressão línguas estranhas é uma interpretação. Porque o estranho quer dizer aquilo lá, outra língua diferente, língua desconhecida. E, de acordo com o que cremos, essas línguas estranhas, elas não significam estranhas no sentido de desconhecimento total, mas ela é estranha ou desconhecida para quem está sendo batizado, que ela pode ser conhecida de outros. Eu lembro de um testemunho de um missionário africano, numa determinada igreja aqui no Brasil. Tinha um irmão que toda vez que ele era renovado do Espírito Santo, ele falava uma língua para lá de estranha. O pessoal desconfiava. Essa língua aí é muito estranha. Até o pastor tinha certo receio em
em aceitar a língua daquele irmão como algo celestial. E então um missionário veio da África, não lembro agora qual país africano, ministrar naquela igreja, numa conferência missionária, e quando aquele pastor está ministrando, aquele missionário está ministrando, aquele irmão começa a falar aquela língua para lá estranha. E o pregador para a mensagem e começa a chorar. E ele olha para o pastor e diz: pastor, sabe que língua é essa que esse irmão fala? É o dialeto da tribo de meus pais, onde eu nasci. E ele está com o meu dialeto lá da minha terra, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Então, amados, por isso nós cremos que as línguas podem ser tanto humanas, desconhecidas por quem fala, ou celestiais. Amém? E é Deus quem decide, é o Espírito Santo que decide como vai batizar alguém. Agora vamos ler aí um texto de Atos. Quantas línguas naquele dia, o fenômeno que aconteceu, são quantas nações ali, irmãos? Vamos ler Atos capítulo 2, verso 18. Vou voltar aqui ao texto. Aí vamos ler juntos e vamos contar, para ter uma ideia. A partir do verso 9. O verso 8 diz: nós ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Eu leio e os conto. Parto, Tâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, cretenses, árabes, no mínimo 16 nações. Sabe qual é o grande fenômeno disso? Nós temos 16 nações, 120 pessoas falando no mínimo em 16 idiomas diferentes. E do lado de fora, quem está ouvindo, escuta perfeitamente no seu próprio idioma as grandezas de Deus. Aleluia. Isso é obra do Espírito Santo. Amém? A gente sempre faz uma brincadeira na aula de teologia. Vou fazer aqui, irmãos. É o texto, esse texto mesmo aí está projetado, 11. Volta lá no 10, por favor. Um texto. Eu vou pedir o seguinte: então, os irmãos que estão nessa aula aqui, à direita, os irmãos vão ler até a terceira vírgula. E Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene. Ok? Quando eu falar o ok. E os irmãos da outra aula vão ler, depois de Cirene, forrasteiros, romanos, vão falar todos em português, ao mesmo tempo. Combinado? Entenderam? A aula da direita lê até Cirene, a terceira vírgula. E a outra aula de Cirene para frente, de forrasteiros. 1, 2, 3, já. Entenderam alguma coisa? Em português. Na nossa língua. E naquele dia eram 16 idiomas, no mínimo. E se ouvia do lado de fora perfeitamente. Porque isso é obra do Espírito Santo. Atos 2, 4, então nós temos aqui outras línguas. Vamos colocar línguas. É o sinal. Vamos ao próximo, no livro de Atos ainda, capítulo 8, versículos 14 a 18. Atos 8,
Vamos andar rápido porque o nosso horário já está acabando. Atos 8, 14 a 18. Quem encontrou? Ali o texto, né? Projetado. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Eu pergunto aos irmãos, quando esses convertidos lá em Samaria aceitavam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e submetiam ao batismo nas águas, eles não tinham ainda o Espírito Santo? Tinham. Então o que não tinham recebido ainda? O batismo, o revestimento de poder. Versículo 17. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Aqui, irmãos, nós temos, né, uma lacuna, porque o texto não diz que falaram em línguas, só diz que os discípulos, os apóstolos oraram com imposição de mãos e eles receberam o Espírito Santo, e Simão viu alguma coisa que aconteceu de diferente e disse: eu também quero ter esse mesmo poder, que quando eu colocar a mão sobre as pessoas, aconteça isso com elas, e ofereceu dinheiro. Bem, vamos deixar isso em aberto então. É claro que na exegese bíblica, nos demais textos, se Pentecostes no cenáculo foi em línguas, aqui também foi. Mas deixamos em aberto, porque os contrários dizem, né? Mas não está escrito, então deixa para lá. Atos 9, 17 e 18. Vamos ler? 1, 2, 3. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Verso 18. E logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Veja, o apóstolo, então, ainda Saulo, né, vai a Damasco, ele está hospedado na casa de um certo Judas, e Ananias está em casa em oração, e Deus diz a ele: vai à rua chamada direita, em casa de Judas, Saulo está orando, e você vai colocar as mãos sobre ele, ele será cheio do Espírito Santo. E o texto diz que Ananias obedece, não sem antes reclamar, e Paulo é batizado. E de novo nós temos aqui uma lacuna, né? Diz que ele foi cheio do Espírito Santo, que foi batizado, mas não fala nas línguas. Vamos agora então a Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 44 a 46. Vamos ler Atos 10, 44. E dizendo Pedro, ainda Estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. porque então esse texto, irmãos, não há contestação. A Bíblia diz que quando Pedro vai à casa de Cornélio, ele estava em Jope, hospedado na casa de Simão o curtidor. Ele tem uma visão, 3 homens chegam enviados por Cornélio, o Espírito Santo manda Pedro acompanhá-los, ele chega em casa de Cornélio, começa a pregar, e enquanto ele prega, o texto diz claramente:
veio sobre eles o Espírito Santo. Vamos voltar lá no texto? Volta lá, por favor. 44. Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Então veja que aqui houve uma simultaneidade. Ao mesmo tempo que eles recebiam a palavra, e é por isso que eu coloquei aqui que umas vertentes dizem que a regeneração e o batismo do Espírito Santo acontece ao mesmo tempo e tem sinal de línguas, mas baseado num texto isolado, num vale. A exegese não é assim que se faz. Aqui aconteceu simultâneo, ouviu a palavra. Opa, desculpa, apertei a... Pode passar aí, por favor. E os fiéis maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse aos gentios. Por quê? Qual foi a evidência? Porque os ouviam falar línguas. Então, aqui está claro, as línguas estranhas estiveram presentes na casa de Cornélio. Atos capítulo 19 agora, para encerrar então. Nosso horário está acabando. Versículos 5 e 7, vamos encerrar com isso. Quando Pedro vamos ler? Aqui é o texto de Éfeso, né? Sim. Atos 19, 5, 7. E os que ouviram foram batizados no Senhor Jesus, e pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E o verso 7, e eram todos uns 12 homens. Então veja, irmãos, que em Atos 2, 4 está evidente as línguas. Em Atos 11, 15, 17, as línguas de novo. Atos 19, 5, 7, as línguas de novo. E se nós tivéssemos tempo, nós só temos 5 minutos, nós poderíamos ler a defesa que o apóstolo Pedro faz quando ele é acusado de ter entrado na casa de gentios e ter se alimentado com gentios e batizado gentios. Ele disse: olha, quando eu estava pregando a palavra, o Espírito Santo desceu sobre eles como nós no início. E como nós, eles falaram línguas. E como poderia eu recusar batizá-los em águas se o Espírito Santo já havia confirmado? Amém? Então, meus irmãos, essa é a primeira parte do estudo. Nós vamos continuar na próxima quarta-feira, né, para vermos se de fato os dons ou o batismo do Espírito Santo está ainda disponível, ou se ele cessou. Existe uma teoria do cessacionismo, daqueles que não creem, que dizem que o Espírito Santo ficou restrito lá no primeiro século, que essas línguas foram evidência sim, mas que foram só para o primeiro século. Mas nós temos um discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, que vamos estudar na próxima quarta-feira. Ele diz: olha, essa promessa diz respeito a nós e a vós e a todos quantos crerem. Aleluia. Estendida a todos nós. Então, meus irmãos, para finalizar, eu gostaria de convidá-los para ficarmos em pé, em nome do Senhor Jesus. Vou pedir para a equipe de apoio retirar